Olá, professores e alunos! Hoje falaremos de um livro eletrizante que combina elementos sobrenaturais, investigação e muito rock and roll. Trata-se da obra A Maldição da Rainha do Rock, de Matilda Kovacs. A autora dedica o livro a todos os meninos e meninas da chamada Geração Y. Mas o que é Geração Y? Também conhecida por Millennials, essa geração é formada por pessoas que nasceram entre o início dos anos 80 até o meio dos anos 90. Quando nasceram, o computador pessoal e a internet davam seus primeiros passos e, por isso, a geração foi a primeira a ter a tecnologia integrada a seu cotidiano. A Maldição da Rainha do Rock foi publicado pela primeira vez em 2011, quando essa geração estava entre a adolescência e o início da idade adulta. É a ela que Tatá, a protagonista, pertence, com suas músicas no iPod e interesse por blogs e pesquisas pela internet. Quando estiverem lendo este livro em sala de aula, aproveitem a oportunidade para mostrar aos estudantes detalhes que marcaram a época em que a história acontece e convide-os a refletir sobre o que continua sendo igual e o que mudou. A Maldição da Rainha do Rock é o primeiro livro direcionado ao público juvenil escrito por Matilda Kovacs, uma artista muito versátil. Sua experiência como jornalista, roteirista, compositora, cantora e autora de livros infantis resulta em uma obra criativa e ousada, cheia de referências musicais e elementos de ficção científica. Sempre envolvida com música, a autora esteve muito presente no cenário musical das décadas de 80 e 90, atuando nas bandas Matilda Kovacs e os Lexotans e os Matildas. Compositora bastante ativa, ela escreveu centenas de canções que foram gravadas por cantores como Zé Cabaleiro, Fernanda Abreu, Rita Lee, Pedro Luiz e Ed Mota. Na literatura infantil, publicou livros como A Caixa de Pandora, de 2007, e em parceria com César Lobo, Jardim da Infância dos Gênios, de 2010, e Ladrão de Verrugas, de 2016. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e outro não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o convencimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Assim, a literatura é muito baseada na imaginação de quem escreve, já a não literatura se baseia mais nos fatos. Mas e o que é a literatura? E de onde vem? A origem da palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, a literatura é como a imitação ou representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais, que contêm histórias e personagens criados a partir da imaginação inventiva de um narrador, de um poeta ou de um dramaturgo. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram e personagens que existem ou existiram na vida real. Dentro da ficção existem diversos gêneros literários. A obra em questão utiliza a literatura fantástica com fantasia, ficção científica e pitadas de horror. Nesse gênero, os fenômenos sobrenaturais ou mágicos são muito presentes na narrativa. Diversas obras desse tipo contam histórias que acontecem em mundos imaginários, com suas próprias regras, sem qualquer compromisso com a realidade ou a lógica que conhecemos. A narrativa nos apresenta criaturas mágicas e objetos que podem ser imbuídos de magia e estabelece as regras de seu mundo ao longo da história. São exemplos de histórias de fantasia: a saga O Senhor dos Anéis, os livros de Harry Potter, a coleção As Crônicas de Nárnia e A História Sem Fim, de Michael Ende. Trata-se de um gênero muito popular entre os mais jovens. Vamos falar agora do gênero literário da obra A Maldição da Rainha do Rock. A literatura fantástica é um gênero literário de narrativas ficcionais que apresentam elementos inexplicáveis em meio à realidade em que vivemos. Podemos dizer que esse gênero se constrói a partir da convivência conflitiva entre o possível e o impossível. Assim, a narrativa fantástica é sustentada pela tensão entre o mundo que os leitores reconhecem como real e acontecimentos que as regras e a ciência deste mundo não conseguem explicar. Muitos pesquisadores acreditam que esse tipo de obra começou com os romances góticos, que exploravam o medo e o susto no século XVIII e XIX.
No Brasil, muitos pesquisadores indicam que a primeira obra fantástica a ser publicada foi Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, em 1855. Depois dela, outros autores exploraram esse gênero, como Machado de Assis, Aloísio Azevedo, Lígia Fagundes Telles, Murilo Rubião, Moacir Esquilha e Lima Barreto. As possibilidades para as histórias fantásticas são muitas e levam a inúmeras subdivisões do gênero. Em A Maldição da Rainha do Rock, podemos identificar elementos de 3 subgêneros importantes desse tipo de literatura: fantasia, horror e ficção científica. Mergulhe de cabeça nessa história musical com pitadas muito misteriosas. Uma ótima leitura a todos!